Olá, tudo bem? Eu sou o Ivan Gomes e hoje eu vou te ensinar um truque bastante interessante. Eu vou te ensinar como ler notícias exclusivas para assinante sem ser um assinante. Então eu estou, por exemplo, aqui no Globo.com, vou clicar em alguma notícia, a notícia começa a carregar e antes que eu consiga começar a ler, ela já está aqui bloqueada, né? Esse conteúdo é exclusivo para assinantes. Várias notícias agora no Globo.com. Tem isso na Folha de São Paulo também, na Época, enfim, em jornais do mundo inteiro. Fazendo o truque que eu vou te mostrar, deixa eu fazer aqui. Ok, já está feito. Vou recarregar essa notícia. E agora o conteúdo já não está mais bloqueado e eu consigo ler essa notícia. Bom, então agora eu vou te ensinar como fazer isso aqui, mas uma coisa muito importante que eu queria dizer antes de começar é o seguinte: a intenção desse vídeo não é incentivar que você cometa atos ilegais na internet, tá bem? Aliás, o que a gente vai fazer aqui não tem nada de ilegal, a gente não vai roubar nenhuma senha, não vai hackear ninguém, não tem nada disso, tá? O que a gente vai fazer nesse vídeo é simplesmente explorar aqui uma vulnerabilidade que começou, na verdade, como uma pesquisa minha. Eu, como desenvolvedor web, quando eu vi como isso aqui funcionava, como esse bloqueio das notícias funcionava, eu resolvi investigar um pouco mais, porque eu notei que talvez pudesse ser um pouquinho fraca essa proteção, e eu descobri que de fato ela era mesmo, tá? Então isso aqui nada mais é do que uma pesquisa de vulnerabilidade, e eu espero até que essas empresas vejam esse vídeo e consertem isso aqui, porque essa proteção que eles fizeram está muito fraca, qualquer um consegue bloquear. Tem alguns jornais que já fizeram isso, por exemplo, o El País, eles já fazem de uma forma um pouco diferente, então não dá para contornar isso aqui, mas como eu vou mostrar, na Folha dá, no Globo dá, no New York Times, enfim. Então eu queria deixar isso bem claro, tá? Eu sou totalmente contra a pirataria, sou totalmente contra qualquer ato ilegal, mas isso aqui é apenas uma pesquisa, eu acho que isso aqui é bom para a comunidade como um todo, porque os sistemas vão ficar mais seguros, tá bem? Então, dito isso, uma coisa bastante importante, eu vou te mostrar agora como é que você consegue ler essas notícias aqui. Bom, então para começar, vamos recarregar essa notícia aqui para a gente entender como é que isso aqui funciona. Vou descer aqui um pouquinho, vou recarregar. A gente pode ver que a notícia aparece, eu quase consigo ler, e só depois de alguns segundos é que esse conteúdo é bloqueado. Então isso aqui é que me ligou um alerta a primeira vez que eu vi isso aqui. Então o que eu pensei aqui foi o seguinte: esse conteúdo ele é entregue para o meu navegador e depois existe uma requisição HTTP, um pedido AJAX, para um servidor para saber se eu sou ou não assinante. Se eu for assinante, o conteúdo continua. Se eu não for um assinante, o conteúdo é bloqueado. Isso aqui é diferente, por exemplo, se a página já carregasse com conteúdo bloqueado. Se fosse feito assim, seria mais complicado. Mas como o conteúdo é entregue primeiro e só depois existe um pedido para bloquear ou não essa notícia, eu vi aqui uma brecha para a gente impedir que esse bloqueio aconteça. Então vamos investigar uma coisa aqui. Eu vou clicar com o botão direito e vou vir em Inspect. Bom, então aqui estão os elementos da página. A primeira coisa que eu tentei fazer foi olhar para esse elemento aqui e tentar apagar, né? Então, se fosse simplesmente um elemento HTML aqui na frente, isso seria realmente muito fraco. Então, foi o primeiro teste que eu fiz. Selecionei o elemento, tentei apagar para ver se a notícia estava ali atrás. Quando eu fiz isso, eu vi que, na verdade, não. Fica só o título aqui, então, se realmente você não for um assinante, o conteúdo que estava aqui, ele é removido e entra aquele paywall na frente, né? Então, deixa eu voltar aqui. Vou no Ctrl Z. Então assim não adianta. Então depois dessa primeira tentativa, que seria a coisa mais simples do mundo, o que eu fiz foi o seguinte: tentar investigar quais são as requisições HTTP que acontecem depois dessa página ser carregada. Então se você vier aqui em Network e selecionar aqui o XHR, você consegue ver aqui todas essas requisições, tá? Então deixa eu carregar a página novamente.
A página está carregando, a gente pode ver aqui em tempo real todas as requisições que são feitas. A gente não consegue ver exatamente qual é a que bloqueia, porque tem várias requisições aqui. Então agora a página está carregada, a notícia já está bloqueada, e a gente pode vir aqui para o final e tentar identificar qual é a requisição que bloqueia essa notícia. Então é só clicar em qualquer uma aqui, deixar selecionado aqui o Response, e com a setinha vamos subindo e vamos tentar encontrar alguma coisa que tenha a ver com ser ou não inscrito, né? Ser ou não um assinante. Então fui subindo aqui. Várias aqui nem tem resposta. Alguns aqui retornam conteúdo JavaScript. Bom, então o primeiro que eu encontrei aqui foi esse Entitlements, que tem uma resposta aqui que me parece que tem alguma coisa a ver com pagamento, né? Você vê que ele retorna aqui um objeto que tem uma propriedade chamada isReadyToPay false, né? Então significa que eu não paguei. Se eu fosse um assinante, provavelmente isso aqui retornaria true. Na verdade, quando eu estava olhando isso aqui, eu não sabia se era esse aqui ou não. Mas aí eu fiz um teste. A gente pode clicar com o botão direito aqui no Entitlements e colocar Block Request URL. Você pode bloquear o domínio também, mas nesse caso vamos bloquear só a URL para a gente conseguir ver direitinho qual é a URL que é usada nessa requisição. Então bloqueei. Aqui embaixo a gente pode olhar que já está marcado aqui Enable Request Blocking e a URL para onde esse pedido é feito está aqui embaixo, tá? Então é uma URL aqui do Google que controla essas subscrições. E a gente agora bloqueou qualquer pedido feito para essa URL aqui. Se a gente carregar de novo a página agora, a página já terminou de carregar. Aqui está dizendo que uma requisição foi bloqueada. Se eu tentar encontrar novamente aqui na lista, a gente pode ver que ela está vermelha e o meu navegador não permitiu que esse pedido aqui fosse feito. Com isso, a notícia não foi bloqueada e a gente consegue ler isso aqui, tá? Então foi essa vulnerabilidade aqui que eu encontrei. Como eu disse, isso aqui não é nada de legal, a gente pode controlar a requisição que o nosso browser faz, é nosso direito. E eu fiz isso aqui mais como um estudo mesmo, né? Queria entender se realmente haveria alguma forma de contornar isso aqui e eu descobri que tem uma forma, né? Então agora que aquilo ali já está bloqueado, até eu desmarcar aquilo ali, aquilo vai estar sempre bloqueado, eu posso ler aqui notícias à vontade. A mesma coisa acontece na Folha, a mesma coisa acontece no New York Times. Eu vou dar um exemplo aqui da Folha. Vou clicar aqui numa notícia. Ela abre, logo depois ela é bloqueada. Vamos aqui no Inspect. Vamos carregar novamente. Ok, vamos analisar aqui os pedidos Ajax. Temos um aqui chamado Pay, mas ele não retorna um objeto, ele retorna aqui código. Vamos subir mais um pouquinho. Aqui tem uma coisa que diz Paywall. E tem aqui uma propriedade log type not logged. Provavelmente é essa aqui que está bloqueando. Vamos tentar. Vamos colocar aqui block request URL. Vamos tentar recarregar a página de novo. Não era aquela. Vamos procurar. Na verdade, eu aqui bloqueei essa URL especificamente, né? Então, se eu tivesse bloqueado o domínio, vamos tentar procurar novamente aqui. Então, em vez de bloquear só aquela URL, eu vou bloquear o domínio, né? Então, block request domain, ele bloqueia tudo que tem a ver com paywall.folha.uol.com.br. Vamos tentar novamente. A notícia é carregada, as requisições foram bloqueadas e
eu consigo ler aqui normalmente. A mesma coisa acontece no New York Times. Você pode entrar aqui e procurar a mesma coisa que você vai encontrar. Como eu disse, o El País já tem uma proteção um pouquinho melhor, porque esse truque aqui não dá para fazer no El País, certo? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse truque. Não esquece de se inscrever aqui no canal para receber dicas sobre desenvolvimento web. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo. E eu queria só dizer mais uma vez que a intenção desse vídeo não é lesar ninguém, não é cometer nenhum ato ilegal. Eu sou totalmente contra isso, mas eu acho que nós, como desenvolvedores, nós temos que ser curiosos, nós temos que tentar sempre entender o funcionamento por trás das coisas e tentar procurar aqui esse tipo de brecha, tá? Não é para ficar usando isso, eu não vou ficar usando isso, mas eu acho que é interessante a gente fazer esse tipo de pesquisa. Eu acho que a comunidade como um todo ganha com isso. Se essas empresas agora descobrirem que as pessoas estão fazendo isso, elas vão tornar isso aqui um pouquinho mais seguro, né? Como a gente pode ver, qualquer pessoa consegue bloquear isso aqui. Já a forma como o país faz já é diferente, já é muito mais protegido, então a gente não consegue contornar isso aqui, tá? Então eu acho importante a gente fazer esse tipo de exercício, mas a intenção aqui é simplesmente científica, né? Pesquisar aqui como é que as coisas são feitas e trazer contribuições aqui para que as coisas fiquem melhores, certo? Então é isso. Se você é desenvolvedor web, seja curioso, sempre vá atrás desse tipo de coisa, sempre tenta entender como é que as coisas funcionam, que você vai descobrir coisas muito legais, ok? Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau!